Saudações, alunos, alunas. Vamos responder nossa primeira atividade do segundo bimestre, né? A primeira questão diz: nas duas histórias contadas nesse vídeo leitura, animais tornam-se humanos quando aprendem a falar como nós humanos. Quais obras foram citadas? O item A, o filme Planeta dos Macacos, A Origem, e um relatório para uma academia de Franz Kafka. Então, o item correto é o A. Aqui a maior parte dos alunos acertaram, né? O filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um filme que ele apresenta a evolução humana, né, do homem primitivo até a conquista do espaço. Essa obra de Aristóteles, Ética a Nicômaco, né? Nicômaco era filho de Aristóteles, e nessa obra Aristóteles vai falar sobre ética, vai falar sobre virtude, vai dizer que a virtude é o meio termo, né, dos extremos, tá? Vai falar do bem comum. Esse item C é o filme A Experiência Genética, né? Filme Gattaca, A Experiência Genética. É um filme de ficção científica. É sobre uma sociedade que somente pessoas perfeitas que foram produzidas em laboratório que tem acesso ao melhor, né, do que essa sociedade pode oferecer. Aí tem a história de um personagem que ele é considerado inválido, né, porque ele nasceu, o seu parto foi natural. Essas pessoas eram consideradas impuras, porque todos têm uma deficiência genética, né? Então fala de exclusão social. Ele fala de uma sociedade onde uma sociedade dividida, né, entre pessoas impuras e pessoas puras. As pessoas puras seriam aquelas perfeitas produzidas em laboratório, tá? E as pessoas impuras seriam aquelas que nascem num parto normal, né, digamos assim, e nasce com as suas imperfeições genéticas, né? Então tem a história de um personagem que ele procura esconder a sua identidade para ele alcançar as posições mais elevadas, né, que essa sociedade perfeita tenta oferecer. Aqui nós temos do lado a obra A Política de Aristóteles, né, que ele vai falar sobre a política, sobre o bem comum, tá certo? O filme A Guerra do Fogo, no item D, e a retórica de Aristóteles. O filme A Guerra do Fogo é a história de três tribos primitivas, e a primeira tribo ela sabe fazer fogo, né? Sabe produzir fogo e sabe transportar o fogo. A segunda sabe só transportar. Ela tira o fogo da natureza, por exemplo, cai um raio numa árvore, então esse grupo faz uma gaiolinha e fica transportando o fogo com muito cuidado, porque se o fogo apagar, eles não sabem produzir, né? E a terceira tribo não sabe nem produzir o fogo, nem sabe conservar o fogo, né? Então ela vê esse terceiro grupo vive numa condição inferior, com menos conforto, né? Porque o domínio do fogo traz ao primeiro grupo um conforto. Eles se protegem do frio, eles
preparam a alimentação, né, graças ao fogo. E essa primeira tribo, ela se comunica melhor, não é, do que a segunda e a terceira, terceiro grupo. Existe uma comunicação mais articulada, né? Tá certo? A retórica de Aristóteles fala sobre a arte de falar bem, de convencer, da persuasão, tá? No item E temos o filme O Homem Bicentenário, né, que é a história de um robô que ele vai buscar a liberdade dele. Então é muito interessante esse filme, O Homem Bicentenário. Tem uma cena do filme que o robô vê o patrão dele, né, o cara que comprou ele, trouxe ele da loja. O robô pega o patrão lendo. Aí o robô pergunta: o que é que você está fazendo? O que é isso aí? O que é leitura, né? E essa cena é muito interessante, porque depois que o dono do robô fala o que é a leitura, para que serve a leitura, ele passa até a ter uma certa dificuldade de definir o que é a leitura. Uma pergunta aparentemente muito simples, né? O robô chega para ele e pergunta: o que é a leitura? E ele demora a responder porque ele vai pensar na resposta, né? E ele diz que leitura é viajar, é sair de si, é buscar a liberdade. E a partir desse momento o robô se interessa por leitura e, e ele vai desfrutar de uma boa biblioteca, né, que o patrão dele tem. Ele lê vários livros. No dia seguinte, ele pede ao patrão a liberdade, né? É muito interessante. E ele vai procurar, nessa busca, saber quem foi o seu criador. Ele chega até a patrocinar o filho do criador, né? O criador dele tinha morrido, né? Mas tinha o filho que ainda fazia experiências, mas que tinha parado as experiências por falta de verba. E o robô, ele, pelo fato dele ter oferecido muitos serviços ao patrão dele, o patrão resolveu então dar a ele tudo o que ele tinha de direito, né? Por ter passado tanto tempo servindo a família. E diga-se de passagem, foi uma boa quantia, né? E com esse dinheiro o robô começou, digamos assim, a investir numa transformação, né? Na medida que ele ia descobrindo quem ele era, ele queria também se parecer com os seres humanos, né? E no final do filme ele consegue a mortalidade, que era a única coisa que ainda o diferenciava dos seres humanos, né? Interessante. Já no o livro O Príncipe de Maquiavel é considerado um manual, né? Um manual para o governante chegar ao poder e permanecer no poder, né? Tá certo? Então, nessa primeira questão, o item correto é o item A. Segunda questão: considerando o que foi exposto sobre a comunicação, marque o item correto. Que aqui ficou bem assim dividido, né, as respostas, né? Diferente dessa primeira questão que a gente vê de cara, né, que boa parte acertou, né?
Agora, nessa segunda questão ficou bem dividido, né? Então acho que ficou um tanto quanto confuso, né? Então, o que foi comentado sobre comunicação? Somente os humanos se comunicam? Somente os humanos se comunicam? Não. Os animais se comunicam entre si, né? Também. Uma comunicação rudimentar. Me lembro que o texto falava que até as abelhas, né, se comunicam, né? Por meio de um processo químico. Acho que não chegou a especificar, não, que é um processo químico, né? Mas os insetos, os animais, eles se comunicam, né? A comunicação só pode existir entre espécies semelhantes. O item B. Não. Você, por exemplo, sabe quando o seu cachorro tá com raiva, tá com fome, né? Ou alegre. Há uma comunicação entre espécies diferentes. Então, quando eu digo comunicação só pode existir entre espécies semelhantes, tá errado, não é? Essa experiência que eu falei, que é muito comum, né? O dono do cachorro saber quando ele está com raiva, quando ele está triste, quando ele está alegre, por aí vai. O item C, expressões humanas não podem ser reconhecidas por cachorros e chimpanzés. Pode, de acordo com o texto, de acordo com o que foi lido, né? Certas expressões humanas podem ser reconhecidas por cachorros. É muito comum a gente ver os cachorrinhos, né, sendo chamados, né? Existem gestos variados, né, que os seus donos utilizam para, por exemplo, chamar, né? Chamar o cachorro. Isso já é uma comunicação, né? Tá certo? O item D. Infelizmente não foi a maioria que acertou esse item, né? Apenas os humanos se comunicam por meio de uma linguagem articulada. Esse item está correto. A linguagem articulada seria essa linguagem, como é que eu posso dizer, sofisticada, né? Se a gente for comparar com a linguagem dos animais, né? O homem, ele cria o alfabeto, onde ele vai representar graficamente aquilo que ele fala. Existem códigos, né, que ele também elabora, né? Por exemplo, o código Morse. São aqueles sons, né? Sons curtinhos e um som mais prolongado. É uma linguagem articulada, complexa, né? A matemática também é considerada uma linguagem, não é isso? Então apenas os humanos se comunicam por meio de uma linguagem articulada. O item sentimentos são incomunicáveis. É errado. A gente comunica. Sentimentos são incomunicável. Incomunicável é o que eu não posso comunicar, né? Incomunicável. Comunicável é aquilo que eu posso comunicar. Incomunicável é o que eu não posso comunicar. Então, os nossos sentimentos, eles são comunicáveis, não é? Inclusive, quando a gente está utilizando o celular, por exemplo, a gente coloca aquelas figurinhas, né, para dizer que a gente está triste, que a gente está alegre ou com raiva. É uma tentativa de comunicar o nosso sentimento, né? O nosso semblante também, as nossas feições, né? O rosto, por exemplo, comunica. Não é? Se a gente está alegre, se a gente está chateado com alguma coisa, então esse item está errado.
Tá bom? Então, só recapitulando aqui essa segunda questão, que eu percebi que ficou assim muito fragmentado, ficou muito dividido, né? As respostas. E o maior número aqui foi esse daqui, que está errado, né? Comunicação só pode existir entre espécies semelhantes. Então, a comunicação ela pode existir entre espécies diferentes, tá? Tá joia? Quando talvez seja a palavra comunicação, né? Quando a gente fala a palavra comunicação, a gente pensa que duas pessoas têm que saber o mesmo idioma. Por exemplo, se você estiver falando com um japonês que não sabe português e você não sabe o japonês, será que ele vai conseguir pedir a você água, apesar de não saber falar português? E você conseguiria dizer para o japonês que você está com sono? Você conseguiria se comunicar para um japonês, dizer que está com fome ou com sono, ou que está triste, apesar de você não saber japonês? Então você poderia comunicar isso, não é? Então necessariamente não precisa falar o mesmo idioma. Claro que se você souber falar a língua do japonês, você vai poder, essa comunicação vai ser mais aperfeiçoada, vai ser mais detalhada. Você vai poder comunicar muito mais coisas, né? Tá certo? Então, a resposta correta é essa daqui, tá bom? Expressões humanas, não, desculpa. Vamos aqui para o item C. Expressões humanas não podem ser reconhecidas por cachorros e chimpanzés. Não podem, tá errado, né? Por quê? Porque podem. O que está invalidando aqui, esse item, é o não. Expressões humanas podem ser reconhecidas por cachorros. Tem muitas pessoas que costumam falar dessa experiência, né? Olha, meu cachorro sabe quando eu estou triste. Meu cachorro sabe quando eu quero brincar, não é? Com ele, quando eu... Interessante. Esses relatos, né? Que são contados. Então o item correto é esse aqui. Apenas os humanos se comunicam por meio de uma linguagem articulada, tá? Por meio de gestos, não é? Por meio do semblante, né? O próprio corpo, né? O corpo fala, né? O homem cria códigos. Eu dei o exemplo do código Morse. E vários sinais, né? O homem vai criando vários sinais que expressa alguma ideia, algum sentimento, tá? É isso que ele está chamando de articulada, que essas formas diferentes de se comunicar. A linguagem escrita, a linguagem falada. Questão 3. Referente à linguagem verbal, considere o item correto.
Olha aqui, outra questão que eu estou percebendo muita divisão, né? Muita divisão. A arte faz uso somente das palavras verbais. Cuidado com a palavra somente. Quando tiver a palavra somente em um item, tenha muito cuidado. A arte faz uso somente das palavras verbais, quer dizer, o artista ele usa somente a sua fala? Não, né? Quantas peças teatrais, por exemplo, a gente vê as pessoas, os atores não falam nada, né? O item B, a palavra é um símbolo que representa algo, uma cadeira, uma mesa, uma nuvem, etc. Correto. Esse é o item correto. A palavra é um símbolo que representa algo, uma cadeira, uma mesa, uma nuvem, etc. O item C. A palavra cadeira é um símbolo usado pelos norte-americanos. Não, a palavra cadeira é um símbolo usado pelos brasileiros, não é? Quando eu escrevo a palavra cadeira, tá no português, não é? Quando eles querem se referir àquele objeto com espaldar, com encosto, né? Usado para sentar. Então, o que está errado aqui desse item é esse momento aqui. A palavra cadeira é um símbolo usado pelos brasileiros. Pelos brasileiros. Chair. 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 Item D. A comunicação dificulta uma vida em comum. A comunicação ela facilita, né, uma vida em comum. Uma vida em comum é uma vida com o outro, né? O que é essa expressão vida em comum? Quer dizer, você tem uma vida com o outro. Mesmo uma pessoa solteira tem determinados momentos na vida dela que ela vai ficar com outras pessoas. Ela vai para o trabalho, não é? Ela vai ter uma vida em comum ali com os colegas, ela vai conviver num determinado ambiente, né? Então, para isso tem que haver a comunicação. Então, a comunicação dificulta? Não, a comunicação ela facilita uma vida em comum. Quando eu uso a expressão vida em comum, eu não estou me referindo somente a um casamento, a um namoro, não é? Mas um determinado momento que você vive com o outro, que você passa com o outro. O item é: a arte faz uso apenas das palavras escritas. Olha aqui, ó, cuidado com a palavra apenas, a palavra somente. A arte faz uso apenas das palavras escritas. Um poeta, ele pode escrever a sua poesia. Ele pode escrever a sua poesia. Essas palavras estão escritas, mas elas podem ser faladas também, né? Elas podem ser cantadas. Uma música é uma arte, né? É uma forma de expressão musical, né? Tá certo? Então o item correto é o item B. A palavra é um símbolo que representa algo. Uma cadeira, uma mesa, uma nuvem, etc. 4. Relativo às ideias apresentadas no vídeo, é correto afirmar:
O vídeo é uma linguagem muito restrita, limitada. O vídeo é uma linguagem. O vídeo é uma linguagem? É. Linguagem é um modo de você comunicar. O vídeo é uma linguagem ampla, não é restrita, é ampla. Por exemplo, uma pessoa que não sabe ler e não sabe escrever, ela pode aprender muita coisa com um vídeo. Então, essa comunicação, essa linguagem não é limitada. Ela, na verdade, ela chega até a um público maior. Como eu disse, uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela pode extrair muita coisa legal de um vídeo. O vídeo, ele é sim uma linguagem ampla, tá certo? Atinge a um número maior de pessoas. Item B. Primeiro fazemos uso da linguagem escrita. Não, primeiro a gente faz uso da linguagem falada, né? Primeiro a gente fala, depois a gente escreve, né? Tá? Item C. Diversificar as linguagens é uma forma de tornar a comunicação mais eficiente. Correto. Diversificar as linguagens é uma forma de tornar a comunicação mais eficiente. Está correta. Por exemplo, se a gente trabalha um texto, o professor trabalha um texto, o professor faz ali a sua explanação, não é? A sua fala, o professor apresenta um vídeo, então todas essa diversidade de linguagem vai aperfeiçoar a comunicação, né? Ele vai conseguir transmitir. O que é uma comunicação mais eficiente? Aquela que o outro entende você. Eu estou chamando aqui de comunicação eficiente aquela que você conseguiu, digamos, dar o seu recado, né? Você conseguiu, sem entender com a pessoa, transmitir o que você planejou, tá? O item D. Sempre obtemos o resultado esperado na comunicação quando usamos somente um tipo de linguagem. Errado. Olha a palavra sempre. Essa palavra sempre é uma outra palavra que eu chamo a sua atenção. O item D, repito. Sempre obtemos o resultado esperado na comunicação quando usamos somente um tipo de linguagem. Por exemplo, o professor passa um texto. Somente esse texto vai ser suficiente para o aluno compreender aquele assunto que está sendo abordado. Pode até ser que algum dia, pode até ser que em uma determinada aula o professor consiga produzir um texto ou fazer uso de algum texto que seja suficiente, não é? Mas nem sempre isso ocorre. Muitas vezes o professor precisa utilizar de outras linguagens, tá? De outros meios de comunicação, além do texto. E o item é: o que somos é desvinculado. Desvinculado quer dizer separado, né? Desvincular quer dizer separar, é o contrário de vínculo, né? Vínculo quer dizer ligação. O que é um vínculo? O vínculo é uma ligação. Desvincular é separar, né? O que somos é desvinculado da linguagem. Errado, né? O que somos, há muitas respostas, né, para essa pergunta filosófica, né? O que somos?
Mas uma das abordagens a ser feita é que a linguagem ela nos define. Cada pessoa tem um modo de falar, de se comunicar, né? Uns preferem mais utilizar, por exemplo, da linguagem falada, outros preferem mais escrever, outros gostam mais de compartilhar vídeo, né, ou de produzir vídeos, tá? Mas enfim, a resposta correta a essa questão é o item C. Diversificar, quer dizer, modificar as linguagens, porque a linguagem é uma forma de você chegar ao outro, né? O que é a linguagem? A linguagem é um veículo, né? É um veículo onde você vai transmitir a sua mensagem. Então, quando você diversifica esse modo de ir para o outro, a comunicação passa a ser mais eficiente. A comunicação passa a acontecer, né? Você tem um produto para vender, você quer viver melhor com uma pessoa, né? No aspecto emocional, você quer trocar ideias com essa pessoa. Eu estou chamando de comunicação eficiente a realização, a transmissão de uma mensagem, de uma coisa que você quer com alguém ou com um grupo de pessoas. Aqui, para terminar, qual filme relacionado à história humana você assistiu e recomenda? Aqui, Planeta dos Macacos, A Guerra do Fogo, filme Miss, O Coração da Loucura. Ah, aqui ó, interessante, né? A gente conversar sobre isso aqui. Não lembro o nome. Um aluno ou aluna, né? Escreveu, não lembro o nome do filme, né? Mas é um filme que apresenta a evolução das espécies e como eles viveriam juntos. Ah, quando eu li isso daqui, eu me lembrei daquele filme. O nome do filme é Inimigo Meu. É um filme de ficção onde é um piloto que é do planeta Terra, ele é atingido por uma nave alienígena e eles caem no planeta. E esse planeta ele é muito hostil, né? Ele tem chuvas de meteorito, tem animais selvagens assim escondidos, até mesmo debaixo da areia. Então a primeira coisa que eles tentam fazer quando eles caem no planeta é matar o outro, é destruir o outro. Afinal de contas eles são inimigos, né? Mas aí depois eles começam a entender que existem ameaças maiores do que o outro, do que o inimigo, né? Do que ele considerava inimigo. Ou seja, as próprias condições hostis do planeta iria destruir eles, né? Então eles resolveram se unir. E o que é interessante é que nesse processo de união, eles conhecem os valores de cada cultura. E uma das coisas assim que eu me lembro desse filme, Inimigo Meu, é que eles passam a ter uma conversa sobre espiritualidade, né? Tá? Muito legal. Eu assisto várias histórias humanas. Eu também gosto de filmes e de história humana. O Impossível, o próximo reino, a história do o próximo reino, a história do amanhã. Eli, é o livro de Eli, o livro de Eli,
onde ele tenta resgatar um livro, né, que é a Bíblia, depois da Segunda Guerra Mundial, da Terceira Guerra Mundial, né? Muito legal, onde ele tenta salvar uma biblioteca. Será esse o livro que você, o filme que você se refere? Ok, pessoal, então até a qualquer momento.